Poucos estudantes de medicina sabem, mas eles podem estar aproveitando os casos clínicos que estão vendo, tanto no postinho quanto no ambulatório da Faculdade de Medicina, para crescer o currículo para residência médica e você conseguir garantir a sua aprovação lá na frente, na residência médica em São Paulo ou em qualquer estado brasileiro que você quiser. Você quer saber como fazer isso? Me segue aqui nesse vídeo. E aí, tudo bem? Eu me chamo Clara Aragão, sou especialista na construção de currículo para residência médica e aqui nesse canal eu te mostro como você pode estar começando a construir um currículo de destaque para a sua residência médica dos sonhos. Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo se você já gostou aqui desse tema e também já clica aqui para se inscrever no canal para não perder nenhuma aula sobre isso. No vídeo de hoje eu vou te falar como você pode estar crescendo o seu currículo para residência médica, identificando casos clínicos interessantes no seu ambulatório. Eu vou te trazer 4 principais formas de você estar identificando esses casos e como eles podem crescer o seu currículo para residência médica. E, cara, em que ponto esses casos clínicos eles vão estar crescendo no meu currículo para residência médica? Como é que eles vão realmente estar gerando pontos no meu currículo? Então, bora aqui que eu vou te explicar pontinho por pontinho. Então, esse aqui é o edital de residência médica do Albert Einstein. E você vai ver que dentro da prova de residência médica existe a prova objetiva e existe a prova de currículo. E para você que está me assistindo aqui, que é estudante de medicina, você pode começar a ter pontos para essa prova de currículo desde o primeiro período do curso. E eu espero que você não descubra essa notícia depois de já ter acabado o curso, porque no dia da prova, diferente lá da redação do Enem, isso aqui você não tem como preparar no dia da prova, infelizmente. Então você precisa se tocar dentro da universidade o quanto antes, para que você possa garantir a nota no currículo e poder estudar para residência médica em paz, sem ter aquela angústia. Já imaginou você estar estudando para residência médica e você se tocar, que você tem uma desvantagem lá na frente, uma desvantagem que pode tirar você da vaga que você tanto sonha para exercer sua profissão médica de excelência. Então, é importante que você que está me assistindo aqui, realmente acorde para essa realidade. E isso que eu vou trazer para você hoje aqui, ele vai estar somando justamente nesse item que eu vou passar o mouse aqui em cima de produção científica. Então, os casos clínicos que você está identificando no seu ambulatório, eles podem ser produções científicas, e você pode gerar apresentações. E produção científica no edital do Albert Einstein vai estar pontuando tanto programa de iniciação científica, autor em trabalho publicado em revista científica internacional, autor publicado também em revista científica nacional e também vai estar entrando dentro da aba de produção científica, publicações e anais de congresso internacional e congresso nacional. Lembrando que é muito importante que você preste atenção que nesse edital do Sírio-Libanês, ele não deixou pontuação para congressos regionais e nem congressos locais, ou seja, esse congresso que você participa no seu município ou congresso que você está participando da sua universidade, infelizmente ele não vai estar pontuando aqui. É preciso que o evento ou até mesmo que a revista ela tenha dimensão ou internacional ou nacional. E isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje, ele pode ser capaz de te dar 20 pontos nesse edital de residência médica do Sírio-Libanês. E o ponto que eu queria que você prestasse bem atenção é que no edital do Sírio-Libanês, nesse que eu estou te mostrando o print, nós tínhamos para anestesiologia 4 principais vagas, certo? E lembrando que nesse edital aqui tiveram várias chamadas, nós tivemos mais de 8 chamadas, ou seja, você deve imaginar que a rotatividade dessas vagas aumentou bastante. Só que eu quero que você preste atenção no candidato que eu estou colocando a seta, ele foi o candidato número 14, e ele foi a última pessoa a entrar para a residência, ou seja, foram liberadas 4 vagas, essas 4 vagas o pessoal ele foi desistindo e foram sendo ocupados por outras pessoas que queriam participar da residência médica lá no Albert Einstein, certo? E foi chamado até o candidato 14. Mas o que eu quero que você preste atenção são nas notas justamente que vêm abaixo do candidato 14, que por mais que eles tenham acertado um maior número de questões nessa prova, ele não foi aprovado. Então nós temos aqui o candidato que tirou 81, ou seja, ele acertou mais questões, mas ele foi reprovado justamente pela questão do currículo, ou seja, ele não foi chamado para assumir a residência médica do Albert Einstein. Assim como também eu quero que você observe o candidato 78, que apesar de ter tirado nota maior que o candidato 14, também não foi aprovado. E eu queria destacar para você que o que fez o candidato 14 ganhar a vaga na prova de residência médica foi apropriadamente o currículo dele, não foi outra coisa. Então, tudo que eu passo para você aqui no canal, eu estou passando com a orientação de, literalmente, com que isso não aconteça com você, com que você não passe os 2 anos de internato estudando para a prova de residência médica e não passe por causa do currículo. E aí você vai ter que despender mais tempo, mais esforço e ficar novamente estudando. E eu tenho certeza que você se recorda muito bem como foi o seu ano estudando para passar em medicina. Eu tenho certeza que não foi nada fácil. Para mim não foi. Tenho certeza que para você não vai ser. E esses 4 principais tópicos que eu vou te mostrar aqui, eles são tópicos que você
vai conseguir fazer publicações científicas como essa aqui da Sodriane, que ela fez. Então, a Sodriane, ela conseguiu levar para um congresso internacional de obesidade e trabalhos científicos, e isso aqui vai estar crescendo pontos no currículo dela e garantindo a aprovação na residência médica. Então, vamos supor que você, estudante de medicina, você se deparou com esse raio-x aqui. Então, eu vou passar um caso clínico para você, e você acabou de atender o paciente lá no seu postinho mesmo, ele chegou para você, ele tá tossindo, ele tá com febre vespertina e ele tá com essa imagem aqui na radiografia. Eita, se você é medicina de verdade, coloca aqui nos comentários que tipo de doença pode dar esse tipo de acometimento na radiografia. Então, coloca aqui nos comentários, eu quero que você coloque. Eu raramente coloco desafios de medicina nos meus vídeos, mas eu aproveito aqui o momento e coloco aqui abaixo que a gente troca uma ideia sobre um provável diagnóstico. Então, o paciente tinha uma febre vespertina, perda de peso, o paciente apareceu com raio-x tossindo e com essa aparição no raio-x. E eu quero perguntar para você, será que esse caso clínico, ele é interessante para publicação científica? Como é que eu posso identificar se esse caso clínico é ou não é um caso clínico bom para ser aprovado? Então, eu vou trazer para você aqui diretrizes do CARE Guidelines, que é um guideline internacional que serve para o mundo inteiro, que ele diz o que são casos clínicos interessantes para publicação ou não. Primeiro tópico do CARE Guidelines é que ele fala que, para que esse caso clínico ele seja publicado, ele pode ser ou um diagnóstico raro, ou uma nova doença. Então, você vai lembrar muito, mas muito mesmo, da época do Covid-19, que estava aquela pandemia enorme, e começou tudo com um único caso que foi publicado por médicos em Wuhan. Então, veja, começou um paciente com sintomatologia bem estranha. Não sentia gosto, não sentia cheiro, e aí ele fez um relato de caso e publicou na literatura. Esse foi um caso novo, de uma nova doença. Basta você lembrar também os relatos de casos mais antigos, nós vamos ter da AIDS, nós vamos ter do Zika. Então, são casos clínicos de condições ou que são bastante raras ou de nova doença. Quando você vê isso no seu ambulatório, ótimo, você sabe que aí você tem um caso clínico interessante. Então, a doença que eu trouxe para você aqui, e eu já vou dar o spoiler do que é uma suspeita de tuberculose. Mas tuberculose, ele veio com um caso clínico muito, mas muito, muito mesmo comum. Então, tuberculose não é raro, e nem uma nova doença. Então, por esse critério, por esse primeiro critério do CARE Guideline, esse caso clínico que eu trouxe para você, ele não seria uma publicação científica. A segunda forma de você encontrar um caso clínico no seu ambulatório, em que ele se torne uma publicação científica, é você ter uma doença antiga com apresentação atípica. Então, por exemplo, pode ser que sim, a tuberculose ela é uma doença super antiga, mas que ela venha com uma sintomatologia completamente atípica. Então, você pode ter tuberculose no corpo inteiro, em várias regiões do corpo. Então, se você tiver na sua frente uma tuberculose, que ela veio com uma apresentação atípica, que ela fugiu daquilo que é comum, então você liga o alerta que sim, esse caso clínico, ele pode ser sim interessante para publicação. O terceiro tópico que você pode também estar usando é se você deu uma medicação para o paciente e seu paciente teve um efeito adverso, mas um efeito adverso que não era esperado. Vamos lembrar um pouquinho tempo atrás, não sei se você vai lembrar, mas algum tempo atrás nós tivemos a talidomida. Então, algumas grávidas tomaram a talidomida e, infelizmente, por mais que já tivesse sido um fármaco testado, as grávidas tiveram os seus filhos com malformações fetais. Então, esse foi, infelizmente, um efeito adverso diferente, que não era esperado. Então, efeitos adversos também são formas de realização de publicação científica. Outro ponto também é quando você teve um resultado inusitado. Então, você foi fazer um procedimento cirúrgico e esse procedimento cirúrgico, ao invés de dar tudo certo, deu tudo completamente errado. Então, aí você liga o sinal de alerta. Então, por exemplo, existe a possibilidade de, nos pacientes que têm hipertensão intracraniana, fazer uma derivação ventrículo peritoneal. Então, eu vou tirar de uma forma bem leiga mesmo, tá, gente? Eu tô fazendo esse vídeo para todo mundo que é desde os primeiros períodos. Enfim, eu quero realmente só que você entenda o que é isso, para eu poder te explicar o que seria um efeito inusitado. Então, hipertensão intracraniana é quando você vai ter o aumento da pressão dentro do cérebro. Tudo bem? E aí você vai fazer uma derivação deste líquido que está crescendo dentro dos ventrículos do cérebro, e você vai derivar para o peritônio. Existem outras formas de derivação. Uma das formas mais tradicionais é a derivação ventrículo-peritoneal.
A tendência é que quando você faz essa derivação, você tire o líquido que está oprimindo aqui e leve para o peritônio, com que você diminua a pressão e o problema do paciente resolva. Mas um resultado inusitado seria, por exemplo, que o paciente ele chegasse a piorar, ele aumentasse a pressão intracraniana. Você iria pensar em várias hipóteses. Então, será que, por exemplo, o catéter ele chegou a obstruir? Isso seria uma das hipóteses, mas pode ser inúmeras outras. Então, eu estou colocando para você aqui situações em que você pode estar observando casos clínicos dentro do seu ambulatório, dentro do seu postinho, e que a partir desses casos clínicos eles possam gerar efetivamente pontos no seu currículo e aumentar a chance de você ser aprovado na residência médica dos seus sonhos. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no nosso próximo. Não se esqueça de também já deixar o like aqui, tá bom? Então, tchauzinho.